Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso Manejo de Resíduos na Propriedade Leiteira. Estamos no módulo 4, tratando sobre sistema de tratamento de resíduos líquidos, no caso das lagoas, e no último capítulo desse módulo, nós vamos ver um pouco mais sobre o manejo dessa tecnologia. Quanto ao manejo da lagoa, não deve existir pontos de vazamento de água na sala de ordenha. Vazamentos significam perda de água e maior volume de resíduo produzido. Maior volume de resíduo significa maior custo de aplicação no solo com menor poder fertilizante. Então, lembra que eu terminei o capítulo anterior falando que o sistema de tratamento ele deve estar acoplado ao sistema de produção, né? São coisas que se relacionam. Então, um pequeno vazamento no teu sistema de produção vai impactar no manejo do seu sistema de tratamento, seja ele qual for. Então, ter um programa, né, de checagem de vazamentos, de correção desses vazamentos de forma rotineira é importante para você viabilizar o seu tratamento. Os pisos da sala de ordenha devem ser mantidos em bom estado de conservação, sem rachaduras e buracos. Muitas vezes na propriedade, o piso da sala de ordenha ele tem essas rachaduras e buracos, a tendência é que o operador fique com a mangueira, né, ali naquele buraco para tirar um acúmulo de esterco que aconteceu ali. Então, isso é mais água gasta, isso é maior relação efluente-vacadia, consequentemente, maior volume de resíduo a ser gerado, que vai ocupar o volume da sua lagoa. Então, o simples reparo, manter sempre o piso da ordenha de forma ali adequada, reflete, né, no volume de dejeto que você está gerando para o vaca-dia. É recomendável que as águas da chuva que caem no telhado, sala de ordenha e no piso não sejam armazenadas na lagoa, como a gente já falou sobre isso, tá? Então, sempre desviar essas águas para que elas não cheguem à lagoa, e vocês viram no capítulo anterior como isso impacta positivamente, tá, no dimensionamento da lagoa. A mangueira ou cano para retirar do resíduo deve ser colocada a uma profundidade mínima de 1 metro e máxima de 1,5, para que no momento da retirada não sejam removidos sólidos do fundo. Eu falei para vocês, né, que a gente deve fazer um revolvimento da lagoa para retirar no uso, quando for aplicar como fertilizante, mas esse revolvimento ele não é total, né? A gente deve manter ali meio que o fundo, porque no fundo então, onde está aquele lodo, né, que vai, naquele lodo ele tem a população microbiana que faz a degradação da matéria orgânica. Então, se eu retirar todo esse lodo, eu perco, né, a eficiência da minha lagoa. Então, a gente faz um revolvimento, mas não total, para ter que alguns nutrientes venham mais para a superfície, a gente possa captar isso para levar para a lavoura. Se o nível da lagoa ficar muito baixo, tornando visível o lodo do fundo, isso pode causar problemas de emissão de odores. Por isso é recomendável que na retirada dos resíduos se deixe a camada de lodo no fundo coberta com líquido. Se houver uma grande retirada de resíduos, a exposição do lodo do fundo pode ser adicionado água ou efluente para cobrir o lodo. Então, eu nunca vou retirar o volume total da lagoa, né? Eu vou tirar uma parte para baixar o nível dela, no máximo até 1,5 metro, como seria a recomendação, para que o lodo continue lá e coberto com líquido. Deve ser uma distância mínima de 0,3 metros de borda livre, distância entre o nível máximo do líquido e a borda da esterqueira, para reduzir o risco de transbordamento. Semanalmente, monitore o nível de armazenamento do líquido. O instrutor terá informações se há suficiente capacidade de armazenamento até a próxima descarga de líquido. Sugere fazer uma marcação para que o operador possa visualizar o nível em que o resíduo deve ser retirado. Então, tudo isso para facilitar, né? Eu faço uma marcação ali na lona, ao longo da lona. Ó, se chegar nesse nível, tem que ser retirado, porque a partir daqui o risco de transbordamento é muito grande, tá certo? Então, essa marcação é simples de fazer, você faz com uma tinta, para o operador ter de forma muito simples e visual quando que ele deve retirar, ok? Se por algum motivo ocorrer o transbordamento, as seguintes medidas devem ser tomadas. Faça drenos como enxada ou máquina para conduzir o fluxo de dejeto para uma área segura, distante de fontes de água, de instalações e residências, e utilize um material para absorver o excesso de líquido como feno, palha ou maravalha. Manter dentro da esterqueira uma escada de corda ou qualquer equipamento que permita que, se alguém cair dentro, consiga sair. Principalmente, como o mais comum hoje são as lagoas em geomembrana, se alguém cair dentro da lagoa por um descuido, né, você não consegue sair, porque a geomembrana é extremamente lisa. Você não tem onde se pegar para sair,
E existem casos relatados na literatura de pessoas que morreram, porque cai na lagoa, não tem ninguém próximo, você fica ali por horas chamando, ninguém aparece, você cansa e acaba morrendo, né? Porque a lagoa tem uma profundidade acentuada também, ok? Então, manter uma escada de corda dentro da lagoa, porque se acontecer de alguém cair, ele vai naquela escada e consegue sair. E sempre, claro, outra medida de segurança é que a lagoa deve ser cercada, tá? Para não permitir o acesso de pessoas e animais. A área do entorno da cerqueira deve estar coberta por vegetação densa, grama ou algum tipo de pastagem que não deixe o solo exposto. A vegetação deve ser cortada regularmente. O objetivo é manter a área vegetada para evitar a erosão e, caso ocorra algum transbordamento, essa vegetação irá auxiliar como uma barreira para que o líquido não espalhe pela área. Cercar a cerqueira, como eu acabei de falar, né, para impedir o acesso de humanos e animais. Uma cerca aí em torno de 1 metro seria o suficiente, né? Nós podemos colocar avisos nessa cerca, né, dizendo que ali é uma área de risco, então não se aproximar para evitar acidentes, certo? Semanalmente, realizar a inspeção visual da estrutura, então os pontos de inspeção, conexões de cano, tamanho da vegetação do entorno e se há excesso de algas na cerqueira. Se animais andaram pela área ou há animais que caíram na cerqueira. Se há água de escorrimento no solo indo para dentro da cerqueira e se há infiltração do resíduo no solo em torno da cerqueira. Muito comum também de acontecer, principalmente para as cerqueiras que não são cercadas, de animais, tanto domésticos como silvestres, caírem na cerqueira e vão morrer, porque eles não conseguem sair, né? Eles vão ficar ali se debatendo por algumas horas, vão cansar e vão morrer, ok? Alguns animais, principalmente silvestres, que têm garras afiadas, né? Na tentativa de sair, podem rasgar a geomembrana, e daí é um prejuízo para você, né? Porque você, dependendo do rasgo, você não consegue um reparo simples. Você teria que trocar a geomembrana, tá certo? Então, por isso que fazer o cercamento é importante, para a segurança de humanos e animais e para você não ter danos na geomembrana. O leite descartado pode ser direcionado para a lagoa. O excesso de leite na lagoa pode resultar na presença de odores e insetos, bem como a gordura presente no leite, ser armazenada em canos, tanques, etc., o que irá trazer dificuldades de manejo. Descarte de leite não é uma rotina do sistema de produção. Ele pode acontecer, mas deve ser de forma esporádica. Se você tem de forma rotineira um descarte de leite, você tem algum problema sanitário no teu sistema de produção que você tem que corrigir, né? Então, um descarte esporádico do leite na lagoa, isso pode acontecer sem problemas nenhum, porque vai ser um volume pequeno frente ao volume da lagoa, que é muito maior. Então, vai ter ali um processo de diluição, e essa questão de risco de emissão de odores, de juntar insetos, né, de gordura presentes nos canos de distribuição, vai ser minimizado. Mas se esse descarte de leite é muito volumoso e frequente, você vai ter problemas de manejo da lagoa. Água de lavagem de equipamentos que têm sido utilizados na ordenha e que contém produtos químicos, como detergentes, podem ser conduzidos para a lagoa e cerqueira, pois representam uma pequena parte no total do resíduo gerado devido à elevada diluição. Caso se queira dar um destino melhor a essas águas, deve-se ter uma rede hidráulica separada, da que conduz os resíduos orgânicos, e utilizar sistemas de tratamento com fossas para dispor essas águas. Então, como o volume desse tipo de água de lavagem, que tem detergente, alguns ácidos, né, que é comumente usado diariamente aí na rotina da lavagem no sistema de ordenha. Como é um volume muito pequeno, frente ao outro volume, que é o de lavagem do piso, que tem ali o esterco, urina e outros restos, você pode misturar isso e levar para a lagoa. Vai ter um impacto negativo na lagoa? Sim, pode ter, né? Porque como a lagoa é um sistema de tratamento que trabalha com micro-organismos, e esses produtos químicos, eles são maléficos, né? Eles causam mal a esses micro-organismos, então pode ter um impacto. Mas nós consideramos que esse impacto ele é desprezível. Então, por isso que você pode conduzir essas águas para a lagoa. Se você quiser fazer uma coisa melhor, né, você tem que fazer um sistema separado, onde essas águas de lavagem não iriam para a lagoa, iriam para um outro sistema de tratamento, e aqui pode ser uma fossa séptica, para fazer o tratamento desse tipo de água.
Importante, a lagoa que não está sendo mais utilizada deve ser completada com terra para que não represente risco para humanos e animais. Então, desativou o sistema de produção ou desativou aquela lagoa em específico, ela tem que ser coberta com terra, né? Porque aquele buraco de alta profundidade sempre vai ser um risco. Então, esse é o manejo recomendado. Durante a armazenagem do resíduo, são produzidos alguns gases para a lagoa, tá? Os mais comuns dos gases, o metano, que é um gás estufa, é um gás que não tem cheiro, mas é inflamável e explosivo, em concentrações de 5 a 15% do volume do ar, né? É um gás mais leve que o ar, normalmente encontrado no topo da esterqueira. Em altas concentrações pode causar morte por asfixia. O dióxido de carbono, chamado gás carbônico, também é um gás inodoro, mais pesado que o ar, e às vezes se acomoda no fundo da esterqueira. Em baixas concentrações causa dificuldade para respirar, sonolência e dores de cabeça. Em altas concentrações pode causar morte por asfixia. Amônia, que não é um gás estufa, né, como os dois anteriores, tem características de odor que irritam os olhos, nariz, garganta e pulmões. Exposição a altas concentrações pode ser fatal. O sulfeto de hidrogênio também é um gás presente, que é fruto da degradação em anaerobiose. Então, ele tem, em baixas concentrações, aquele cheiro comum de ovo podre, né? Geralmente se acomoda no fundo da esterqueira, produzido quando o enxofre, geralmente adicionado como aditivo alimentar ou de ocorrência natural na água de bebida, reage com elementos orgânicos na decomposição anaeróbia, sendo o sulfato reduzido para H2S. Não tem como saber a concentração de sulfeto de hidrogênio, a menos que não se esteja medindo, tá certo? Aqui alguns sintomas, né, quando a gente relaciona a concentração de sulfeto de hidrogênio, então ele pode causar desde sintomas leves, como náuseas, lágrimas ou dor de cabeça, uma concentração de 5 partes por milhão, até sintomas, né, que aí, né, aqui as vítimas cambalearão, entrarão em colapso e podem morrer em 30 minutos, concentrações altíssimas, né? Uma vez ultrapassado esse limite, a morte pode ocorrer ainda mais rapidamente. Todos esses gases, pessoal, naturalmente, eles estão sendo emitidos, né, na lagoa diariamente, mas em pequenas concentrações. E como a lagoa está no ambiente aberto, né, a partir do momento que isso é emitido para a atmosfera, você tem ali uma corrente de vento e tal, esses gases em pequenas concentrações não causam mal tanto à saúde humana como à saúde animal. Qual que é o ponto de atenção? Quando eu vou fazer a retirada do efluente, que daí eu faço essa mistura da lagoa, né, para retirar um efluente com maior poder fertilizante, e daí sim, a emissão desses gases, ela vai acontecer em maiores concentrações. Então, sempre que se for fazer, né, a retirada do efluente, principalmente quando se usa maquinário, né, porque quando eu faço a retirada para o sistema de irrigação, que eu injeto efluente no sistema de irrigação, não há esse revolvimento do conteúdo da lagoa. Mas quando eu uso o maquinário, que eu vou lá fazer o movimento para encher o tanque, né, esses gases vão ser emitidos em maior concentração. Então, esse é um ponto de atenção, né? Quando vai acontecer isso, sempre avisar as pessoas ao redor, avisar, por exemplo, tem um operador fazendo o movimento. Quem está lá mais distante, saber que o operador está fazendo isso. Porque como esse é um processo que tem um certo risco, quem está distante vai estar sabendo que o processo está acontecendo, e se acontecer alguma coisa, se alguém gritar, ele já vai ali poder socorrer imediatamente, né? Mesmo no revolvimento, né, as concentrações desses gases, por ser ambiente aberto, não é uma coisa de alto risco, mas eles estão sendo emitidos, então que esse revolvimento seja feito o mais rápido possível, que se enche o tanque e vá aplicar na lavoura, tá certo? Então, todos esses gases liberados no momento da agitação da sequeira para a remoção do efluente, especialmente em dias quentes e úmidos com pouco vento. Então, evitar, né, esses dias que tem altas temperaturas e poucos ventos, porque o risco acaba sendo maior. Para que o manejo da sequeira não signifique uma ameaça à saúde, deve-se seguir as seguintes recomendações. Sugere que sempre haja uma pessoa fora da área de envolvimento da sequeira e que tenha conhecimento que a parte que está sendo feita por outra pessoa. Assim, a pessoa fora da área poderá prestar socorro caso ocorra algum acidente. É importante que tenha no local uma corda para retirar a pessoa da estrutura rapidamente, caso ela caia na esterqueira. Ou manter aquela escada de corda, que é o mais recomendável.
Treinar todos na fazenda para reconhecer os sinais de exposição ao gás e como obter ajuda para salvar as vidas. É importante que todos saibam o endereço da fazenda para informar os socorristas a poderem descrever com precisão a localização da fazenda. É importante ressaltar que ninguém deve entrar na sequeira para tentar o resgate. Espere que a ajuda chegue, né? Então, se você não tiver uma corda, nada que você possa jogar para a pessoa que está lá dentro, para retirar ela, espere o socorro, mantenha ali aquela pessoa calma, né? Mas, geralmente, na propriedade rural, uma corda, alguma coisa para ajudar a pessoa a retirar, isso sempre vai ter à mão. Nunca fume no momento do manejo da agitação ou banhamento devido aos gases explosivos, que podem estar presentes. Vocês viram lá que o metano é um gás inflamável. Então, se você está revolvendo a esterqueira, aquele metano está sendo emitido, e você vai e acende ali um cigarro, isso vai imputar um alto risco. Então, nunca fumar durante esse momento. Se ocorrer quebra do equipamento durante a agitação ou bombeamento, remova da lagoa esterqueira antes da manutenção. Ilhas na esterqueira é um sinal de acúmulo de lodo, né? Esse acúmulo significa maior emissão de odores e potencial entupimento do sistema de fertirrigação. O lodo deve ser retirado. Por isso, né, fazendo um link lá com o nosso capítulo anterior, a importância do sistema de separação sólido-líquido para você não ter esse tipo de condição dentro da lagoa, porque a lagoa aqui já vai estar no estágio de colapso, tá certo? Então, o lodo nunca deve ser retirado na totalidade, pois ele é o material que mais contribui para o processo de degradação da matéria orgânica. A retirada total significa perda de eficiência do processo de degradação da matéria orgânica e do controle de odores. A retirada parcial pode ser feita, pois o lodo é um material rico em nutrientes e essa retirada parcial facilita o manejo da esterqueira, evitando o oscilamento da estrutura. Então, a retirada parcial deve ser feita até 1,5 m de profundidade, como eu já disse anteriormente. O lodo pode ser retirado com o uso de bombas que trabalham com altos teores de sólidos. Então, dentro do manejo da lagoa, né, essa retirada do lodo, nunca a retirada total, mantendo uma certa quantidade de lodo, porque é nele que estão os micro-organismos que fazem a degradação da matéria orgânica e que vão dar eficiência ao tratamento, mas uma retirada parcial é benéfica, por quê? Porque você dá maior poder fertilizante, né, ao que você está aplicando na lavoura, e porque também você vai ali impedir um maior acúmulo de lodo e perdendo volume útil da lagoa para o tratamento. Bom, terminamos aqui o módulo 4, onde nós vemos a tecnologia, né, de tratamento de resíduos líquidos por lagoa, né, desde as vantagens, como dimensioná-la e como manejá-la. Encontro vocês no próximo módulo. Até lá!